Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 29 de abril de 2024, são do momento 13h47 e seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Congresso Botânico. Eu não sei porquê, mas os episódios dos últimos tempos não têm saído bem à primeira. Já é a segunda vez que eu estou a gravar este episódio e espero mesmo que o resultado desta vez saia muito melhor do que saiu à primeira. Acho que a primeira tentativa, no fundo, veio a permitir-me aquecer um pouco as palavras e a atitude também em relação à câmara. Hoje estou a experimentar gravar com a câmara de trás para ver se a qualidade fica ligeiramente melhor, embora a qualidade da câmara da frente não seja assim tão má para um videocast, mas enfim, vida que segue. Hoje tenho aulas. Uma aula de reposição. Não me apetece nada ir, mas vamos ver se nos entretantos ganho vontade de sair de casa. Mas a verdade é que não me apetece ir. Ainda por cima vai ser uma aula sobre hortas urbanas. Não que o tema não seja interessante, as hortas urbanas são de facto uma solução incrível para desenhar espaços verdes na cidade, porque não só costura várias zonas edificadas, como também permite que as pessoas pratiquem este senso comunitário, de convivência, além dos produtos locais que levam a que muita gente possa vir a poupar dinheiro nas compras do supermercado. Mas não me apetece. Provavelmente vou cortar esta parte e só vou apresentar o que eu acabei de dizer, ou provavelmente vou cortar esta parte. E vocês não vão saber o que é que eu cortei. Do que é que vamos falar hoje? Vou tentar, de uma forma muito resumida, falar sobre o que abordei no primeiro vídeo, que no fundo é o futuro que já existe. O que é que eu quero dizer com isto? Quantos de nós é que já questionaram a quantidade de coisas que querem fazer lá mais para a frente, mas que na verdade já está a acontecer no momento presente? O que é que nos leva a não ter consciência do que já está a acontecer e que no fundo acaba por ser um reflexo de tudo aquilo que nós queremos que venha a acontecer? Vou dar um exemplo muito prático. Na minha vida profissional. A partir do momento em que eu comecei a desenvolver a minha aptidão de desenho, de escrita, de pintura, de comunicação, comecei também a visualizar-me a trabalhar nestas áreas e a ganhar com elas. A questão de criar expectativas é que faz com que eu crio um objetivo tão grande que, se não chegar lá, parece que não conquistei nada. E isso é bem complicado de gerir se eu não tiver consciência das pequenas conquistas que for fazendo ao longo do caminho. Porque, verdade seja dita, eu tenho muita dificuldade em celebrar as pequenas conquistas. Porque fui habituada desde muito cedo a celebrar somente as grandes conquistas. Sendo que as pequenas conquistas não passam de etapas. E o que há para celebrar nas etapas? Plot twist, tudo. Portanto, a partir do momento em que eu crio altos objetivos para viver enquanto artista, e se eu não alcançar esses altos objetivos, fica aquela leve sensação de que ainda não concretizei o que queria. A questão é que, se eu começar a olhar para estas mesmas etapas, para estes mesmos objetivos, sob o ponto de vista do momento presente, será que eu não vou encontrar algum vestígio da vida que eu digo que quero viver lá mais para a frente, mas que na verdade já está a acontecer agora, no momento presente? Eu sempre quis viver como artista, eu sempre quis viver de forma independente, eu sempre quis ganhar dinheiro com as minhas habilidades. Eu tenho vindo a descobrir que não tenho perfil para trabalhar para os outros. Primeiro porque gosto de ser eu a gerir o meu próprio tempo, não gosto que as pessoas me controlem, não gosto que as pessoas me digam o que fazer. E mesmo que eu trabalhe como freelancer ou de forma independente, eu vou sempre trabalhar com pessoas. A questão é, essas pessoas com quem trabalho é num registro de parceria, de cada um controla os seus horários e vamos apresentando resultados ao longo do tempo, ou aquelas pessoas acabam por fazer de mim marionetas dos seus desejos. Eu gosto deste registro em que sou eu a controlar a minha agenda, em que sou eu a determinar o que é que eu vou fazer naquele dia, porquê e como. Não gosto que sejam as pessoas a dizer-me tens que fazer assim, porque assado e cozido. Claro, trabalhando num coletivo artístico, eu tenho que, obviamente, seguir
determinados valores para que as coisas funcionem. Até aí está tudo bem. A questão é que dentro do coletivo ninguém me manda fazer o que quer que seja. Eu faço de livre e espontânea vontade porque me identifico com aquele trabalho, com aquele projeto, com aquela tarefa. Até aí, tudo tranquilo. A questão é, nos trabalhos paralelos que fui fazendo, e que na verdade até são bastante normais no universo de quem trabalha como artista, para se poder sustentar, eu sempre detestei esta coisa do controle, eu sempre detestei esta coisa de às vezes dormir tarde, mas no dia seguinte ter de acordar cedo para ir trabalhar. A verdade é que, felizmente, eu estou a começar a sentir-me mais livre para poder ser eu, ir atrás do meu profit, ir atrás dos meus trabalhos, ir atrás das minhas atividades, podendo controlar assim a minha agenda. Isto é algo que eu sempre visualizei para o meu futuro. E às vezes tenho a leve sensação de ainda não ter chegado lá, apesar de o futuro ser uma construção de tudo o que nós fazemos no momento presente. O futuro não existe, mas em simultâneo existe, porque nós estamos cá e estamos basicamente a falar pelo eu do futuro, só que com a voz do presente. O futuro terá uma voz de uma experiência mais madura, mais consolidada, entre aspas muito grandes. O nosso eu do futuro vai ter, obviamente, muito mais experiência acumulada do que o nosso eu do presente. Mas isso quer dizer que o eu do futuro não exista? Talvez seja uma questão filosófica, talvez nunca cheguemos a uma conclusão. A questão é, por que raio é que nos é tão difícil ter esta consciência de que nós podemos celebrar as conquistas do eu do futuro, uma vez que até nos estamos a esforçar para que ele exista. Quando eu digo que quero ser eu a controlar os meus horários, quando eu digo que quero viver como artista, o que é que eu quero dizer verdadeiramente? Eu quero dizer que quero perpetuar esta rotina de que gosto, claro que fazendo os ajustes e as melhorias necessárias, ou quero dizer que ainda não comecei a plantar essa versão do futuro que eventualmente há de brotar, alguns no tempo. O que é que eu quero realmente dizer? Que já estou a investir no meu eu do futuro ou que ainda me falta investir no meu eu do futuro? No meu caso, eu posso dizer de forma consciente neste exato momento que eu estou a plantar o meu eu do futuro porque essa versão do futuro não existe por si só. Esta versão do futuro não existe por pura magia e por puro acaso. Este eu do futuro existe porque no presente tenho de fazer esse investimento, porque no momento presente tenho de começar a estabelecer as minhas fundações para que de facto cresça nesse sentido. Durante muito tempo eu acreditava que as coisas aconteciam por puro milagre, que se eu quisesse algo bastava querer para que acontecesse. E não é assim. E longe de mim estar aqui a fazer um discurso motivacional da treta, que as pessoas ouçam e se sintam inspiradas a fazer o que quer que seja. Não é sobre isso. É sobre construir uma consciência de que eu sou responsável pela minha vida e exatamente por ser responsável pela minha vida é que eu tenho de fazer alguma coisa para que os meus objetivos se concretizem. Porque é completamente impossível, ou pelo menos improvável, de eu querer viver como artista, mas nem sequer pegar num lápis ou num pincel ou no que quer que seja que faça de mim uma artista, para que esse lado venha ao de cima. Do que é que vale dizer que quer viver como comunicadora, ou do que é que vale dizer que quer viver como podcaster, como blogger, como escritora, como criadora de conteúdo, como gestora de projetos, se eu nem sequer dou o primeiro passo. E eu sei que esta ausência de primeiro passo muitas vezes parte de um lugar de medo, de insegurança, de falta de autoestima, porque perpetuo esta ideia de que não sou capaz, perpetuo esta ideia de que me falta sempre qualquer coisa. Mas a verdade é que vai estar sempre a faltar qualquer coisa. Nós somos seres incompletos por natureza. Vai-nos ficar sempre a faltar descobrir um detalhe sobre a nossa personalidade, um detalhe sobre as nossas capacidades. E a partir do momento em que fazemos as pazes com essa falta, com essa ausência, eu penso que se torna muito mais fácil de concretizar algo. Eu debati-me muito com este assunto na minha primeira fase de terapia, porque os meus terapeutas, quando me diziam que era uma questão de fazer,
eu não percebia o que é que eles queriam dizer. Porque sempre foi muito difícil para mim o ato de simplesmente fazer sem racionalizar, sem questionar, sem colocar em causa. Às vezes é importante para redirecionar objetivos, para ajustar alguns detalhes da nossa jornada. Mas quando em excesso, colocar em causa é muito prejudicial, no sentido de nos estar sempre a impedir de dar um determinado passo. Quando colocamos em causa, nós estamos também a prejudicar a nossa capacidade de apreciar o momento presente, de apreciar as pequenas conquistas, de viver o auge da nossa alegria, daquele momento. Porque vamos supor que eu estabeleço um objetivo e que de facto consigo concretizar esse objetivo exatamente como eu tinha visualizado. Das duas, uma. Ou eu não consigo colher o que quer que seja de felicidade dessa concretização por já ter antecipado essa alegria, ou, pelo contrário, eu até fico contente, fico alegre, celebro, mas depois começo a entrar naquele modo racionalização em que começo a comparar, começo a questionar se deveria ter feito da maneira X e não Y, começo a questionar o que é que teria acontecido se eu tivesse feito ligeiramente melhor, se eu tivesse conversado com outra pessoa, se eu tivesse utilizado outras ferramentas. E quando eu começo a desconstruir essa conquista, essa alegria, eu de certa maneira estou a matá-la por completo, porque eu não estou a apreciar, eu não estou no momento presente, eu não estou a praticar a gratidão exatamente como ela é. Eu estou a questionar. Claro que às vezes parece ser benéfico porque nos ajuda depois a alcançar objetivos futuros. Claro que nós vamos sempre ter qualquer coisa para melhorar, mas porquê questionar no momento dessa conquista? Porquê questionar no momento dessa colheita e não fazê-lo simplesmente depois? Em que o momento da alegria e da felicidade já passou, em que nós realmente já celebramos essa conquista. Sobre o futuro que já existe, porquê que simplesmente não me dou ao luxo de abraçar o que já está concretizado? Porquê que não me dou ao luxo de admitir que é algo que já acontece? Será que é por algum receio do julgamento externo? No sentido de ter pessoas à minha volta que me possam vir a achar snob, ou arrogante, ou convencida por estar a viver a vida dos meus sonhos? Porque é uma possibilidade, vai sempre haver pessoas que se vão sentir mal pelo facto de nós estarmos a viver os nossos sonhos, porque se sentem ameaçadas por não estarem a viver os seus sonhos. E isto é uma equação muito complexa e muito complicada, porque mexe com muitas questões e muitos assuntos que não têm nada a ver connosco, mas que inevitavelmente vêm bater à nossa porta. Quando eu me sentia invejosa, quando eu me sentia ameaçada pela conquista de alguém, no fundo eu estava a colocar em causa as coisas que eu não estava a fazer para concretizar os meus sonhos. E achava que estar rodeada de pessoas que estavam a conseguir alguma coisa era uma afronta, era uma provocação da vida, era uma forma da vida de me dizer que eu não era capaz. Tinha sempre este olhar muito negativo em relação às coisas. Consoante vou crescendo, vou-me conhecendo, vou explorando o que não me permitia explorar. Também vou colhendo esta percepção de que a inveja, na verdade, é um caminho bastante positivo para o nosso crescimento, se soubermos utilizar. A inveja pode ser uma ferramenta muito boa para nós questionarmos o que é que nós não estamos a fazer para alcançarmos os nossos objetivos e de que forma é que o podemos fazer. O que é que nós podemos aprender com as pessoas que nos rodeiam e que estão no patamar onde elas aparentam querer estar. Porque muitas das vezes somos assombrados por esta ideia de que os outros estão a viver a vida dos sonhos, quando na verdade não estão. Isto em grande parte dos momentos. Porque noutros momentos, efetivamente, existem pessoas que estão
super felizes e contentes com as suas conquistas, que estão de facto a construir as suas vidas dos sonhos. E podemos aprender com todos, lá porque uns estão a fazer o que querem e outros aparentam estar a fazer o que querem, não quer dizer que tenhamos de aprender mais com uns do que com os outros. Podemos aprender com todos. A questão é, quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos afrontados, o que é que nós devemos colocar em cima da mesa? Como é que nós podemos crescer em direção dos nossos objetivos? O que é que podemos efetivamente aprender com todos os que nos rodeiam? Sejam com as críticas boas, com as críticas más, com os elogios, seja com tudo. No meu caso, eu sentia que eu não era capaz, eu sentia que não tinha as capacidades, eu sentia que, lá está, faltava-me qualquer coisa, faltava-me uma percepção, uma perspectiva da vida que eu não tinha. Mas a verdade é que eu sempre tive. Eu só não tinha dado o primeiro passo. Porque quando nós começamos a caminhar, nós cruzamos-nos com portas que vamos abrindo, que vamos fechando, que vamos trancando, que vamos arrombando, que vamos reconstruindo. Mas isso só acontece quando nós realmente caminhamos. É como querer ir daqui até ao Porto. Como é que eu vou chegar ao Porto se eu nem sequer saio de casa a apanhar os transportes para ir em direção ao Porto? Uma coisa é fazê-lo na minha cabeça. Não que eu saiba o caminho da estrada de cor. Mas uma coisa é fazê-lo na minha cabeça, uma coisa é fazê-lo na esfera do onírico. Outra coisa completamente diferente é de facto colocar o corpo em movimento. Nós temos de dar o primeiro passo. Nós temos que ir mesmo com medo, porque não é uma questão de aniquilar o medo. O medo é importante para a nossa sobrevivência. As pessoas que pregam o aniquilar, o assassinato do medo, são pessoas assim um tanto loucas da cabeça, que provavelmente estão vazias, porque o medo é essencial para a nossa sobrevivência. O medo excessivo aqui é um problema. Quando aprendemos a regular o medo excessivo, torna-se muito mais fácil, mas muito mais fácil, de nos colocarmos à prova, de experimentarmos, de nos darmos conta de que se calhar nós já estamos a viver o futuro que desejamos. Só estamos apenas no início dessa jornada. Porque mesmo que nós alcancemos aquele patamar que achamos o ideal, para finalmente afirmar, eu consegui, eu cheguei aqui, nós vamos estar sempre com dúvidas. Nós vamos estar sempre incertos se de facto foi aquele caminho o mais acertado. Nós vamos sempre estar na dúvida se poderíamos ter feito mais, se poderíamos ter feito melhor, se poderíamos ter feito diferente. Se vamos estar sempre nessa cápsula de incerteza, por que não fazer simplesmente? É muito mais fácil falar do que fazer, efetivamente. Eu ainda tenho dificuldades em fazer muita coisa, mas acaba por ser um processo. E a não ser que aconteça uma tragédia, e eu sei que não vai acontecer tragédia nenhuma, eu ainda tenho muito tempo para experimentar. Eu ainda tenho muita coisa para desvendar sobre mim, e a cada faceta que vou desbloqueando, eu vou querer sempre adaptar os meus objetivos, eu vou querer sempre adaptar as minhas vontades. E se eu o conseguir conciliar, melhor para mim, melhor para o meu crescimento, melhor para esta consciência de ser, de apreciar, de estar. Nem sempre é fácil, não é fácil, não é. Mas também não posso dizer que a vida seja difícil. A vida simplesmente é complexa e uma caixinha de surpresas constante que a cada dia eu quero desvendar mais e melhor. Ajuda, sim, ter pais que não me chateiam muito a cabeça no sentido de me exigirem que eu faça as coisas como eles querem. Ajuda ter uma estrutura de amigos que, mesmo que cada um tenha de lutar pelos seus objetivos, mesmo que muitos de nós não estejam a fazer o que gostariam de estar a fazer, apoiamo-nos mutuamente. Claro que ajuda a viver num ambiente em que, apesar das dificuldades, eu até tenho as capacidades de ver além disso. Portanto, ajuda bastante poder concretizar a vida dos meus sonhos. Mas, se não fosse pela primeira fase de terapia, eu se calhar não estaria
a viver aquilo que estou a viver e que sempre disse que quis viver. E é muito complexo chegar a esta concretização sozinha. É possível. E sei que nem toda a gente tem a disponibilidade para pagar terapia, nem toda a gente tem disponibilidade para se querer conhecer, mas é algo que é um conselho, é uma partilha que eu farei sempre. Para que procurem uma orientação terapêutica para de facto se explorarem, se conhecerem, porque nós somos uma construção de todas as pessoas que estão à nossa volta. Mesmo quando nós descobrimos algo que nos é inédito, as nossas vozes do passado vão questionar, vão cutucar essa novidade, vão colocar em causa se de facto nós somos assim. Porque é tão novo e tão inesperado que até a nós nos vai fazer confusão. Mas nós não nos podemos esquecer que nós somos uma construção de todas as pessoas que estão à nossa volta. E é muito importante sabermos colocar cada elemento na sua caixinha, cada elemento na sua gaveta. É muito importante conseguirmos arquivar o que é nosso, o que não é nosso, o que mesmo não sendo nosso nós queremos manter e mantendo o que queremos melhorar. E só assim é que nos tornamos cada vez mais capazes de viver a vida dos sonhos que queremos, de correr atrás de objetivos, de ir com medo, de ultrapassar certos medos, certas fobias, certos traumas. Isto só é possível quando de facto colocamos estas facetas todas nos seus devidos lugares. Quando enfrentamos essas facetas. Quando percebemos que temos características boas, temos características más, coisas péssimas da nossa personalidade que nos custa admitir que são nossas, mas que quando acolhemos, quando abraçamos, tornamos-nos capazes de respirar fundo, mantermos-nos no momento presente e afirmar: eu realmente estou a viver a vida que quero, eu não estou a viver a vida que quero. O que é que eu posso fazer para continuar este caminho ou para sair daqui? Eu realmente sou merecedora destes momentos de felicidade. Eu não sou merecedora deste sofrimento todo e quero melhorar, etc, etc, etc. O futuro que já existe é sempre uma construção que depende do momento presente. Se nós queremos muito uma coisa que ainda não está a acontecer, e se sentirmos uma certa dificuldade em concretizá-lo, o que é que nós estamos a fazer neste momento que não nos permite chegar lá? Como é que podemos melhorar? Porque a responsabilidade é sempre nossa, nunca é dos outros. Claro que os outros influenciam, claro que os outros contribuem, mas nós temos a responsabilidade maior de determinar o que é que nós queremos que fique, o que é que nós queremos que saia e como é que vamos viver a nossa vida daqui para a frente. Nem sempre é possível, atenção, há circunstâncias que não permitem, há contextos mais complicados. Há cenários em que é completamente impossível e pouco razoável colocar estas coisas em causa. Mas se nós vivemos numa realidade em que nos é possível questionar, em que nos é possível mudar, em que nos é possível contribuir de forma positiva para as nossas próprias vidas, por que não fazê-lo? Porquê estar constantemente a colocar a culpa nos outros? Porquê estar constantemente a achar que o universo, a vida, Deus nos está a provocar? Não são provocações que partem de um sítio maldoso. Se de facto a vida nos estiver a provocar, é porque ela quer que nós tomemos consciência das merdas que estamos a fazer para que possamos melhorar. Na sua essência, a natureza não nos quer mal, pelo contrário. A natureza quer que nós nos desenvolvamos sempre para o melhor, que nós cresçamos sempre. O nosso núcleo humano, a nossa capacidade de racionalizar, a nossa construção social, é que nos faz ver o mundo de uma forma muito radical, muito negativa, muito agressiva. Este desequilíbrio entre o masculino e o feminino, o bom e o mau, o sim e o não,
este desequilíbrio, estas construções todas sociais, é que nos atrofiam um pouco o cérebro, porque na sua essência a vida, Deus, o divino, o universo, o que lhe quiserem chamar, só quer que nós evoluamos, porque no fundo, como eu descobri na série Deus Cérebro, que por acaso é um dos artigos mais lidos do meu blog, e é uma série documental que eu recomendo sempre, nós, enquanto seres vivos, somos ferramentas que o universo desenvolveu para se descobrir a ele mesmo. Portanto, tudo o que o universo quer é que nós cresçamos, é que nós sejamos a melhor versão de nós mesmos, porque quer dizer que o universo em si vai continuar a expandir. Se o universo não tiver essa ferramenta, como é que ele mesmo vai saber o que é que ele é? Nós estamos em constantes crises existenciais, porque faz parte da nossa existência estar em constantes crises existenciais. A questão é, o que é que nós vamos fazer em relação a isso? Vamos ficar à espera que um milagre aconteça para que o futuro dos nossos sonhos se concretize? Ou vamos efetivamente começar a fazer alguma coisa para que essa porta se abra? Enfim, tenho que esticar esta perna, porque esta perna não pode ficar muito tempo contraída. Ai meu Deus, pareço uma velha. Espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, questão, sugestão, podes enviar para o congressbotânico@gmail.com. Vou deixar aqui o link do meu blog, das minhas redes sociais, da minha newsletter, do meu livro. Caso queiras apoiar este meu projeto, também vou deixar aqui o link do Buy Me a Coffee. Por um valor simbólico podes comprar-me um chazinho que eu vou apreciar sempre e que por acaso eu bebi no primeiro vídeo que gravei, mas que neste caso já está acabado. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.